Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos neste mês compartilhando o livro de Provérbios. Sempre incentivamos as pessoas a lerem as Escrituras. É muito importante você, meu querido e minha querida, que me ouve, mesmo que seja pela primeira vez. E quem sabe você não tem o hábito, o costume de ler a Bíblia. Então, esse que vos fala, Edson Nogueira, o seu pastor, do rádio e da internet, ele sempre incentivou e continuará incentivando as pessoas a lerem as Escrituras. Mesmo que você não tenha, como eu disse, vou repetir, o hábito, o costume, comece. Comece com um bom hábito de ter prazer de ler uma porção, um trecho das Sagradas Escrituras. E nós, nesse mês, a gente foca o livro de Provérbios. Se a pessoa está numa sequência, ela pode hoje ler, por exemplo, o capítulo 5, e você lê verso por verso, analisa, pensa. E sempre lembre o seguinte: o Espírito Santo é ele que é o nosso professor por excelência. O Espírito Santo vai falar conosco. O Espírito Santo vai fazer você entender a palavra. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então a palavra de Deus não é uma letra morta, mas ela está em movimento, ela se mexe, ela fala. Você está compreendendo? Está escrito aqui, Hebreus capítulo 4, o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva e também eficaz. O que significa essa palavra eficaz? Significa que é uma palavra energética, que tem energia, que está ativa, que funciona, que dá certo quando você ouve, fala e crê na palavra que vem de Deus. Aliás, tudo que nós falamos em palavras tem peso. Tem peso, sim. E justamente no livro de Provérbios, fala sobre isso, inclusive. Fala sobre isso. Sobre palavras, o poder da palavra. Sempre está dando conselho para a gente cuidar do nosso coração, que é o nosso sentimento, nossas vontades, nossos desejos. Porque do nosso coração, Jesus fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando você vê uma pessoa que só fala coisas negativas, só tem um discurso de derrota, só tem uma conversa de ficar falando mal dos outros, se só sai isso, é porque ela está ferida, ela está machucada por dentro, ela precisa ser curada. Às vezes não é uma doença física, mas uma doença nas emoções. Existe muita gente assim, inclusive no meio dos filhos e filhas de Deus também tem muitos filhos e filhas de Deus doentes por dentro, feridos, machucados, enfim, por vários motivos. E daí a pessoa que está mal por dentro, a boca vai declarar como é que está por dentro. Você está entendendo? Só que o nosso amado e querido Jesus, ele veio justamente para os doentes. Jesus veio justamente para salvar o pecador. Ele veio justamente para curar os enfermos, tanto a enfermidade da alma quanto a física. Ele quer a cura completa, né? A sua alma, o seu corpo, o seu espírito, né?
alma, corpo, alma e espírito, ou seja, né? Então, ele quer que você seja um ser completo, curado, sarado, abençoado. Entenda isso. Deus quer. Então você tem que querer também, você tem que entrar nessa conexão espiritual. Você tem que entrar no banquete da sabedoria, porque a sabedoria, como diz Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Está escrito Provérbios 4, verso 7, a sabedoria é a coisa principal. Então é a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus é quando você ouve a instrução de Deus, você entendeu a instrução, você tomou conhecimento, você compreendeu, aí você coloca em prática. Então é sinal que você é uma pessoa sábia. Quando você dá voz, dá ouvidos, né, à voz de Deus, a sabedoria. Então a sabedoria. Então a gente fala muito sobre isso. E você adquire. E ele fala aqui também, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Compre a sabedoria, compre o conhecimento. Isso aqui nós podemos levar tanto na questão do seu trabalho, dos seus negócios, das suas atividades. É importante também você ter sabedoria nos seus negócios, na sua profissão, não é verdade? E você adquire como? Buscando conhecimentos, se atualizando em novas ferramentas. Né? É comum, muitas profissões, elas têm ali, às vezes uma vez por ano ou duas, eventos, seminários, justamente para a pessoa participar disso, para ela ficar melhor, ela se aprimorar. Então é importante, você precisa aprender a investir em você, tanto na sua vida espiritual, que é a sua conexão com Deus, e também investir nos seus negócios, na sua empresa, na sua profissão, na sua fonte de renda. É isso. Então essa sabedoria de Deus é para tudo, é para todas as áreas da nossa vida. Então ele dá um conselho. No verso 6 do capítulo 4, hoje eu estou pegando o banquete é isso, eu pego vários versículos, né, do que a gente está lendo nessa primeira semana e compartilho com você. Por exemplo, o verso 6 diz assim: não desampares a sabedoria. Olha que interessante. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Ame a sabedoria. E olha que lindo que eu vou ler para vocês aqui. Olha que sensacional. Aqui na Bíblia tem um livro chamado Colossenses. Você já ouviu falar? É Novo Testamento. Por que eu falo essa linguagem? Porque eu tenho, acho que, um pouco de sabedoria, provavelmente. Por quê? Porque quando eu estou falando aqui no rádio e pelas redes sociais, pela internet, pelo canal do YouTube, eu não estou falando só com meia dúzia de gente que sabe Bíblia. Estou falando com muitas pessoas. Então eu uso da inteligência e da sabedoria que Deus me deu para fazer essa comunicação numa linguagem mais simples possível. Sem rodeios, ok? Sem ficar inventando moda. Olha o que diz Colossenses, pessoal. Olha o que diz. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Veja bem, preste atenção. Colossenses, capítulo 2, a partir do 2, no final do 3, diz assim, olha que legal. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que coisa linda. Eu vou repetir o finalzinho. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então você quer a sabedoria do alto? Precisa da presença de Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, que eu amo falar dele. Eu gosto de fazer propaganda para Jesus. Ele não precisa, mas eu gosto. Tá entendendo? Jesus. Me vem à minha mente, eu coloco agora para trabalhar minha memória agora, imaginando agora Jesus. Com seus 12 aninhos, quando ele era um adolescente, ele estava no templo, no meio dos doutores da lei, dos sábios da época.
E ele estava dando um show de ensinamento. Porque ele era uma criança, mas ele era homem, mas era Jesus na terra. Que nasceu ali no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Vai ouvindo para você, que coisa linda. Eu amo narrar esse nascimento de Jesus, a vida de Jesus. E ele está ali no meio dos doutores. Aliás, os pais dele, a família dele, estava tudo ali na festa em Jerusalém. Aí eles voltam para casa e esqueceram Jesus. Esqueceram Jesus. Quantas pessoas, né, nos dias atuais também estão esquecendo Jesus. Esquecendo de conversar com ele. Esquecendo de falar com ele. E às vezes alguns só lembram de Jesus quando tem problema. Conhece gente assim? Que só lembra de Deus quando tem doença, quando está com as pernas ruins financeiramente, ou algum problema grave para resolver, aí todo mundo lembra de Deus. Eu sei que os ouvintes do Agindo de Deus não são assim. Você é diferente. Você lembra de Jesus na hora da dificuldade. Você lembra de Jesus na hora que está tudo bem, não é verdade? Sabe por quê? Porque Jesus falou assim para a gente: olha, eis que eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Então, se você ou eu esquecermos dele por algum relapso, ele não esquece da gente. Ele não desiste da gente. A gente pensa, às vezes, quando você enfrenta aí um problema. Hoje eu estou recebendo vários pedidos de oração e eu noto aqui, devido à prudência e à sabedoria, eu leio muita coisa aqui, mas algumas coisas, por respeito ao ouvinte, às vezes desabafa a gente. Não vai ficar falando do problema da pessoa, claro, óbvio que não. Mas a gente ora, apresenta a Deus. Mas eu observo que nesses dias está chegando muitos pedidos, tipo assim, pessoas que estão desanimadas, às vezes assim, jovens, né, que talvez está desempregado, está enfrentando algum tipo de problema, talvez até sentimental, e estão assim até pensando que morrer é melhor. Então eu quero falar para você, que se porventura está assim, quero dizer com toda certeza que eu tenho no meu coração. Se você está me ouvindo, Jesus tem um plano especial para você. Jesus ama você. Mesmo que você esteja dizendo assim, mas eu errei, eu falhei. Sabe quando as pessoas parecem que gostam de sofrer e começam a se martirizar? Mas amado e amada, Jesus perdoa quando você se arrepende. Você está entendendo? Se você tem consciência, eu errei, eu falhei, deixa eu dar uma dica para vocês, preste atenção. Tem coisa na tua vida que Jesus já te perdoou, mas é você que não está se perdoando. E tem mais. Eu só não dou nome aqui porque eu busco ter uma certa ética aqui, então eu evito. Mas quem é inteligente vai pegar. Quem é sábio vai entender. O problema é que certas religiões é que colocam esse peso na tua consciência. Sabia disso? Aquelas pessoas julgadoras, aquelas pessoas que se sentem tão puras, tão santas, e elas acham que estão no pedestal, né? E elas acham que são perfeitas, e você não é perfeito. Então, não dê a mínima para essa gente. Ame essas pessoas. Não as ignore, apenas não dê ouvido não. Nem sempre elas estão certas. Vai por mim. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho muito que aprender, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque eu conheço um pouquinho da Bíblia. E o pouquinho que eu conheço já está sendo suficiente para entender essas coisas. Mas eu estou crescendo, estou buscando crescer, desenvolver, ler a palavra, falar com Deus. Então, tem muita gente me escutando que vai ser curada hoje. Por quê? Porque você está com trauma. Sabe aquele tipo de religião que está mais para seita? Que eles falam assim para você, ó, saiu daqui, você está perdido. É mentira, irmão, é mentira. Eu estou aqui para desmascarar Satanás em nome de Jesus. É mentira do diabo. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E tem muitos ensinamentos errados justamente para você ficar na miséria, para você não ser feliz. Mas Jesus veio. Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Aquela mulher, sabe, na Bíblia, quando pegaram uma mulher no adultério, e a lei de Moisés dizia o seguinte, que se pegasse no adultério tinha que ser apedrejada publicamente. Pensa bem. Pensa bem. E não é que uma mulher foi pega nessa situação? Aí vieram até Jesus. Olha Jesus, como Jesus mudou o negócio. Aquela mulher foi exposta, né?
todo mundo em volta dela com uma pedra na mão. Geralmente é assim. Essas pessoas que se acham tão santonas, tá com um monte de pedra na mão. Entendeu? Eu tenho que falar essas coisas. Provérbios vem para desmascarar os hipócritas, os fariseus, né? Para desmascarar os falsos. É a Bíblia desmascara quem é falso. Entendeu? E quem tem essa característica não gosta de ouvir essas coisas, porque sabe que está falando para ele. Mas é para falar mesmo. Às vezes a pessoa levanta cedo e já fala, Jesus, fala comigo. Aí Jesus usa o pastor Edson para falar desse jeito. Aí tem gente que fala, eu gosto quando o pastor fala diferente, eu gosto quando ele fica dando risada lá. Né? Eu dou risada para pegar leve aqui, mas a Bíblia é boa demais, Jesus é bom, Jesus nos ama. E sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está me ouvindo? Porque é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não sou melhor que você, e nem você é melhor que eu. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do favor de Deus, entendeu? É a graça do Senhor. Esse dia eu estava falando com ele, batendo um papo com Deus, e falando, Deus, olha, todo esse período, como o Senhor me abençoou, me protegeu. Aí eu olhava assim e falava, Jesus, mas como é que eu saí daquela? Como é que eu venci aquela fase? Como é que eu consegui suportar aquela situação? Aí ele diz, é a minha graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza não é pecado, é dependência de Deus. É você depender de Deus. É você saber que sem Deus você não é nada. Jesus diz em João 15, verso 5, aleluia. No finalzinho Jesus fala assim, sem mim nada podereis fazer. É impossível termos a sabedoria do alto sem Jesus, porque Ele é a fonte. É nele que está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ande com Jesus, converse com Jesus, leia os seus ensinamentos, que você se torna sábio. Entende? Mas voltando àquele cenário, aquela mulher, e vários homens em volta dela com a pedra na mão, e disseram para Jesus, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E agora, apedrejamos ou não apedrejamos? Eles queriam saber a opinião de Jesus. E Jesus, sabiamente, como Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia que ele se abaixa e ele começa a escrever algo no chão, na terra ali, escrever. E ele disse assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Jesus foi o defensor daquela mulher. Aí Jesus se levanta, quando ele olha, todo mundo foi embora. Deixou a pedrinha no chão e vazou, foi embora. Ficou Jesus e a mulher, a pecadora. Jesus livrou aquela mulher de ser apedrejada. E Jesus disse, filha, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai. Agora preste atenção na conclusão, pessoal. É esse aqui que muita gente não está entendendo. Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. É o que está faltando para muita gente. Eles querem o perdão de Jesus, mas quer continuar com a vida errada. Quer continuar praticando atos ilícitos. Você está entendendo? Então Jesus está dando... Jesus é especialista, a segunda chance. Ele dá uma chance para a pessoa, o recomeço. Você está entendendo? É como aquela parábola do filho pródigo, não é? O pai que tinha 2 filhos, o mais jovem e o mais velho. E o mais novo já quis pegar a herança dele e curtir a vida, né? E o pai liberou. E aquele filho mais novo vai embora. Só que ele não investiu, ele não comprou imóveis, ele não tinha sabedoria para administrar. O que ele fez? Gastou tudo. Com festa, com tanta coisa arada. Enquanto ele tinha grana, ele estava rodeado de amigos, entre aspas, né? Amigos. Mas quando acabou a grana dele, ele ficou sozinho. Aí teve que trabalhar numa fazenda. E ele foi lá cuidar de porcos. Naquele contexto, assim, olhando para o lado judaico, vamos assim dizer, naquele contexto, cuidar de porcos não era lá aquelas coisas para ele, uma boa profissão, mas, enfim, é o que deu para fazer na época. Ele foi lá, é uma parábola, né? É um ensinamento para a gente entender as coisas espirituais.
Ele foi lá e começou a trabalhar e começou a comer a mesma comida que dava para os porcos. Mas, de repente, veio um clique na cabeça dele, ele caiu em si, diz a Bíblia, caiu em si, como dizia antigamente, caiu a ficha, né? Ele pensou, pera lá, tem alguma coisa errada. Lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem do melhor, são bem tratados, e eu aqui perecendo, vou voltar pro papai. E ele volta, o filho pródigo, ele volta agora, só com a roupa do corpo e certamente tudo complicado ali, né? Porque ele perdeu tudo. Ele volta e o pai dele o recebeu com alegria, abraçou aquele filho, o beijou, e aquele pai já estava sempre aguardando, uma hora ele volta, e o filho voltou. Já mandou dar um banho nele, a colocar uma roupa nova, colocou um anel na mão dele, e foi aquela festa, já mandou fazer uma festa, já mandou matar um animal lá, fazer uma comida gostosa, foi uma festa, que festa maravilhosa, aleluia, hein? Foi festa. Nosso Deus é festeiro, glória a Deus, entendeu? E o que aconteceu? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, aí chega o irmãozinho mais velho, o mais velho chegou em casa, né? E viu aquela festança, aquela coisa arada, maravilhosa, que ele não via há muito tempo. Aí ele perguntou para os empregados, o que está acontecendo aí? Aí o empregado disse assim, o teu irmão voltou. E teu pai ficou tão alegre, deu um banquete aí. O filho mais velho, a Bíblia diz que ele ficou emburradinho, não gostou não, ficou bravinho, tadinho. O que tem de filhos e filhos de Deus, que não é o que gastou, mas o que não saiu de casa. Sabe aquele amado e amada de fé? Que alguém apronta um monte de coisa e Jesus perdoa, restaura, e o outro se acha que é perfeito? Nossa, ninguém me valoriza, eu estou sempre aqui ajudando, fazendo a coisa certa. E aquele outro ali, fez um monte de coisa, até falava mal dos outros, e agora voltou, e estão dando festa para ele, e eu estou aqui com eles, não me dão a mínima para mim. Está cheio de filhos e filhas de Deus na qualidade desse filho mais velho. Amado, preste atenção. Deus faz o que Ele quiser, Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu estou tão certinho, eu faço assim, faço assado, eu sempre busquei ser honesto com as minhas coisas, e parece que eu não sou honrado, e vem aquele outro irmão ali, né, que pintou e bordou e fez um monte de coisa errada, e agora todo mundo... Amado, Deus é Deus. Você não vai entender Deus. Ninguém vai entender Deus. Não tem como entender Deus. Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano. Então nós estamos vivendo no momento o tempo da graça, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Por isso que o Evangelho é pregado. Jesus quer salvar o perdido. Jesus quer salvar aquele que eu até faço uma analogia com a pessoa que deu um escorregão na casca de banana, escorregou na vida e se afastou da fé. Mas hoje Jesus está te chamando. Volta para o Pai. Volta para Jesus. Ele ama você. Pastor, mas eu errei, eu falei. Tudo bem, irmão. Mas você tem que também, Senhor, me perdoa. Ele restaura. Porque o que está acontecendo na atualidade, no mundo e no meio do povo de Deus? Muitos do povo de Deus estão brincando com o pecado. Esse é o detalhe, né? E eu estou fazendo um rodeio aqui para chegar no capítulo 5 de Provérbios. Daí você lê com calma, você vai ver como a espada pega aqui. Capítulo 5, né? Capítulo 5 de Provérbios, né? Ele fala que, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. E aqui vai aconselhando aqui, né? É como um jovem, né, que está sendo enganado para ir para as coisas imorais da vida, né, para as coisas erradas. E então aqui tem várias advertências. Então se você prestar atenção bem, no capítulo 5,
daí amanhã você lê o 6, depois você lê o 7, vai ter vários conselhos, advertências aqui, para você se cuidar, para não ser enganado, né, com as palavras maravilhosas de muita gente que está sendo influenciada pelo mal, para tentar te destruir. Então, preste atenção nos conselhos de Provérbios, que vai te ajudar a consertar a sua rota, a melhorar o seu relacionamento com Deus, a melhorar o seu relacionamento com a sua família. É isso mesmo. Porque nós temos que entender a importância dos relacionamentos. Primeiro, com Deus. Deus é no vertical e no horizontal, né, com as pessoas. Não é assim? Vertical é para cima, correto? Horizontal, correto? Então, é isso. Então, o que nós temos que compreender? Quando de fato você tem a sabedoria do alto, quando de fato você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você busca ser amigo de todos, no sentido assim, você busca conciliar as partes, você evita trazer confusão na sua família, você é a pessoa da paz, é uma pessoa pacífica, entendeu? Aliás, Jesus ele fala isso, né? Ele fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Está escrito aqui, ó. É Mateus, palavras aqui de Jesus. Mateus capítulo 5. Vai ouvindo, gente, coisa forte isso aqui. Né? Por exemplo, Mateus capítulo 5, o verso, deixa eu ver qual que é aqui, verso 9. Bem-aventurados, ou seja, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem busca essa sabedoria do alto, ele vai buscar trazer pacificação na família. Ele vai buscar trazer paz no seu casamento, no relacionamento conjugal, familiar, para com os filhos. Então, a pessoa que de fato está crescendo com a sabedoria de Deus, ela evita a contenda, ela evita o máximo que pode para não se contender, para não trazer confusão, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da sociedade. Ela busca pacificar os ânimos. Você está entendendo? Isso é muito importante. Então, aproveite esse momento, esse banquete da sabedoria, para você ler o livro de Provérbios. Vale a pena. Leia com calma, leia verso por verso, mas leia para você, não queira ler para os outros. Porque é ruim quando você lê uma coisa pensando nos outros. Você tem que pensar aonde você tem que mudar. Quando eu leio, eu tenho que falar, Deus, o que eu tenho que mudar na minha vida? É isso. A gente tem que trazer uma reflexão para a gente. Tá compreendendo? Eu tenho que trazer, Senhor, onde eu tenho que melhorar? Qual é a área da minha vida que eu estou precisando consertar ou melhorar? É isso. É você fazer uma autoanálise da sua vida. Paulo lhe diz, né? Ele diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você tem que fazer um autoexame de você mesmo. Como que você está? Como que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com o teu marido, para você que é casada, para a tua esposa, você que é casado? Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos? Como é que está o teu relacionamento com seus pais? É isso que nós temos que analisar. Você não foi feito para viver isolado, você não foi feito para morar em um planeta Terra, que é gigante esse planeta, né, dentro do nosso plano aqui, terrestre, né? Você não foi feito para ficar isolado, não ter contato com ninguém, não, claro que não. Nós somos, além de sermos um ser espiritual, somos um ser relacional. Nós temos ali o relacionamento com o outro, um ser social. A pessoa que se isola, a pessoa que não quer ter contato com ninguém, ela está com algum problema. Pode ser problema espiritual, mental, emocional, alguma coisa, você não está legal. Então busque ajuda em lugares que podem te ajudar. Aqui eu estou ajudando espiritualmente, dando dicas, orientações. Então se você está vendo, eu quero me isolar, quero ficar sozinho, eu quero distanciar de todo mundo, então você não está legal. Tem alguma coisa, um parafuso solto aí. Então precisa de cura, de ajustar. Ajustar a nossa máquina humana. Nós não somos máquina, mas é uma linguagem que eu falo para você entender melhor. Tá entendendo? Você tem que ver. Você tem que analisar. Ok? É isso.
E dou um conselho aqui, já que nós estamos falando tanto de conselho, Provérbios, né, o livro aqui de Salomão, que dá tanto conselho pra gente aqui. Você que é pai, mãe, você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar como é que estão os teus filhos. Você que é pai e mãe, tem filhos pequenos ainda na categoria de inocente, né? Tá na sua inocência. Cuida dele, Deus te presenteou. Você não pediu tanto um filho, uma filha, e por que não está cuidando dele agora? Hã? Pensa bem. Às vezes tem casais que quer ter filho, depois vem, depois não quer cuidar, quer ficar... Amado, preste atenção no que eu vou dizer, isso é sério, hein? Não terceirize aquilo que você tem que fazer, ok? E no provérbio, se você ler direitinho, cada dia do mês você lê um capítulo, você vai ver que tem um capítulo que fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Está lá no 22:6. Já estou adiantando aqui, mas para você entender, tem conselho para tudo. E quem ouve esses ensinamentos se torna uma pessoa sábia, se ela colocar em prática. Só ler e guardar na cabeça, na mente, né? Mas se você não colocar em prática, não adianta. É igual a fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você está entendendo? Então nós temos que compreender isso aqui. Conselhos. É bacana. Aproveite esse mês, de repente, na sua família, por que não? Uma ideia, se você quiser, né? Você pode reunir a família no final de semana, pega aí a Bíblia, lê e começa a bater papo uns com os outros. Não importa, pastor, aqui quase ninguém entende nada, não tem problema. É assim que funciona, comece, né? Sempre vai ter um que sabe um pouquinho mais. Comece aí, o que você acha disso aqui? Lê, cada um lê um verso, é bacana. É possível fazer isso? Claro que é possível, você tem que querer. Querer fazer, querer mudar, querer melhorar. O que a Bíblia diz? Esforça-te, que eu te ajudarei. E daí você pode, do capítulo 6, que você vai ler, se quiser ler, por esses dias aí, ó, vai ter advertência para evitar ser fiador. Tem uma advertência contra a preguiça, contra a maldade. Ele aconselha aqui no capítulo 6, por exemplo, né, eu já estou entrando no outro capítulo, mas para você pegar gosto do negócio. Aqui eu estou só incentivando você e Deus está me usando para falar umas coisas aqui. Mas vá na fonte, vá na palavra, você vai ver como a tua vida vai melhorar. E quem lê a palavra de Deus vai ser bom para a tua vida espiritual, vai ser ótimo para a tua vida como um todo, a tua vida emocional, psicológica. Quem lê sabe mais, é bom para a memória, para a mente, para a nossa memória aqui, entendeu? Os neurônios têm que trabalhar, essa máquina poderosa que Deus criou para a gente, que é a cabeça, né? Então, cuide, invista. Aí você lendo, você vai orar, você vai falar com Deus. Então, invista na sua vida espiritual, cuide do seu relacionamento com Deus, cuide do seu relacionamento com a sua família e cuide também do seu relacionamento com o seu trabalho, com a sua profissão, com os seus negócios, com as suas finanças. Porque o nosso Deus quer a bênção completa para você, principalmente a salvação. Entregue hoje a sua vida para o Senhor Jesus. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem a salvação, a cura, a restauração e a verdadeira paz para você. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu vou orar agora, lendo isso aqui de Provérbios. Aí eu oro encerrando. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Está escrito em Provérbios. Está vendo? Coisa linda. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã maravilhosa, por esse momento da sabedoria, em que estamos compartilhando a Tua palavra, que nos alimenta, que nos traz saúde espiritual, que nos traz saúde emocional, física e nos dá instruções para uma vida feliz, para uma vida bem-aventurada. Senhor, colocamos no altar da oração neste momento
todos os pedidos dessa semana e do dia de hoje. Todas as pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração e pedindo socorro e ajuda. Pai querido e santo, que a tua graça, favor e misericórdia seja sobre todos. Os enfermos sejam curados. Aqueles que estão presos nos vícios, presos numa doença, numa escravidão, que seja hoje o dia da grande libertação, esta pessoa seja completamente liberta e curada em o nome de Jesus. Pai, dê saúde a todos. Nos livra de todo mal, saúde mental, emocional, física, saúde também nas finanças. Abençoa os agentes de Deus, abençoa aqueles que são dizimistas, ofertantes, que são semeadores e têm tido sabedoria para semear também no Ministério Agindo Deus. Abençoa, prospera. Abençoa o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o profissional liberal, o autônomo, o empregado, o servidor público ou aquele que vive da aposentadoria. Abençoa a renda, o salário, o ganho desta pessoa. Que os desempregados já comece na próxima semana já a trabalhar, que um novo emprego venha para os nossos jovens, adolescentes, senhores e senhoras, pessoas que precisam de um novo emprego, um novo trabalho, um novo negócio, que a porta venha se abrir. Abençoa o ouvinte e a cidade, onde estamos chegando com esta palavra de fé e com esta oração, que essa cidade que tem pelo menos um ouvinte ouvindo a gente agora, essa cidade também seja abençoada, onde estamos chegando com o Agir de Deus pelo rádio e também pelo canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa a água que eu separei, que o povo separa também, que após a oração, esta água se torna um remédio espiritual. Abençoa, Senhor, as contas a receber, contas a pagar. Chave da casa, do carro, da empresa, da loja e tudo que tivemos que resolver hoje, que o Senhor nos dê capacidade para resolver. E que a bênção da saúde, da paz, da alegria e da salvação em Cristo Jesus seja sobre todos que nos ouvem, hoje e sempre. Abençoa também os aniversariantes do dia e desta semana, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.